Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês as fórmulas do tipo seno, seno, cosseno, cosseno e tangente, tangente. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Trigonometria do meu canal. Então se você que está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, até mesmo para concursos nos quais ele cai, vai aí a dica, assiste os vídeos dessa playlist, beleza? Então, gente, aqui eu separei esse vídeo em 3 grupos de fórmulas, né, muito importantes para quem está estudando trigonometria. Muito embora eu vou ensinar como obter essas fórmulas. Então você não vai precisar botar no seu HD quase nenhuma das fórmulas. Eu diria que para cada grupo desse, se você apenas souber como achar uma das fórmulas, o resto sai. Entendeu? Então assim, nada de ficar decorando uma porção de fórmula, nada de chegar a botar num papelzinho 300 milhões de fórmulas, né, colar de guarda-roupa, não precisa desse tipo de coisa. É você entender como obter, certo? Então presta muita atenção aí. Primeiro grupo de fórmulas, né, a primeira fórmula do primeiro grupo seria essa aqui, ó, que o seno de menos alfa é igual ao menos, ou seja, esse menos no caso do seno, ele sai cá para fora, ó, é igual a menos o seno de alfa, ou seja, o oposto do seno de alfa. O que significa isso no desenho? Se alfa for um ângulo que está no primeiro quadrante, ó, ou seja, eu dou uma volta até aqui, ó, então pegar esse arco aqui, ó, é o arco que determina a alfa. Agora vamos chamar de alfa arco, não necessariamente do ângulo. Claro que associado a todo arco aqui tem um ângulo, né? Só pegar o raio aqui e vou ter a angulação alfa aqui. Mas vamos pegar dessa forma. Então se eu colocar alfa aqui, ó, indo no sentido positivo, eu vou ter um representante dele, por simetria, né, indo no sentido negativo, que seria esse cara aqui, ó, que seria o menos alfa, tá certo? Então perceba que, do ponto de vista do seno, ó, os dois têm o mesmo valor, exceto pelo sinal. Então observe, ó, o seno de alfa aqui, vou marcar aqui, eu não sei se dá para entender a cor vermelha, e aqui é o seno de menos alfa, esse tamanho, ó. Mesmo em tamanho eles têm o mesmo. Só que este aqui é negativo, enquanto que este aqui é positivo, ó. Então o que acontece? O sinal que mudou. Então eu estou girando, ó, no sentido positivo, esse primeiro, tá certo? Do giro, e aqui no sentido negativo, quer dizer, anti-horário, horário. Então, vale essa relação. Perceba que o sinal houve mudança, ó. O seno de menos alfa ele é negativo, então ele é o oposto do seno de alfa, que é positivo. Agora, meu alfa ele pode cair neste quadrante aqui, por exemplo, ó. Ele pode cair aqui. Então, note, eu estou falando do arco alfa todo, ó. Então, ó, vou destacar ele aqui na circunferência trigonométrica. Então, ele caiu aqui. Então, eu tenho um simétrico dele que fica aqui no, o quê? Terceiro quadrante, ó, o segundo quadrante, então menos alfa está aqui. É o equivalente, ó, aqui eu dei uma volta no sentido positivo. Agora eu vou dar uma volta no sentido que? Negativo. Então eu venho até aqui, ó, destacando aqui essa parte, tá certo? Então você faz um desenhozinho, usa outra cor aí para escrever. E neste sentido, ó, eu vou ter a mesma ideia aqui no anterior, ó. Vou usar aqui a cor, uma cor um pouco mais fraca, né, a cor vermelha, não sei se dá para identificar aí no vídeo. Ó. Mas de qualquer forma eu estou fazendo um risquinho aqui. Então esse valor aqui em tamanho é o mesmo que esse. Só que esse aqui é positivo, ó, e esse aqui é negativo. Ou seja, houve uma mudança da mesma forma de sinal. Eles não têm o mesmo sinal, então eles não concordam. Então, de fato, o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Eles têm valores o quê? Opostos. Então eu tenho que botar o sinal de menos sempre que o valor deles for oposto. Se tiver um com sinal de mais, outro com sinal de menos. Tá certo? Daqui, dessa mesma relação, nasce também a fórmula que diz que o cosseno de menos alfa é o cosseno de alfa. Neste caso aqui, o sinal de menos ele não sai, ele simplesmente é ignorado. Tanto faz ser um ângulo negativo ou positivo, o valor do cosseno vai ser considerado como se fosse somente positivo. Isso pode ser visto como? Usando este mesmo desenho aqui, o cosseno agora, ele fica nessa parte aqui, ó. Aqui, ó, destacado, ó. Vou botar aqui 2 risquinhos. Então aqui é o cosseno, ó. Porque, lembre-se, aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fechar ele aqui, é só puxar aqui e puxar aqui. Então esse triângulo de cima vai ser semelhante ao de baixo. Então esse lado aqui, ó, é com os dois, beleza, ele é o cosseno. O que acontece? Nesse caso, o cosseno tem o mesmo valor, ó, ele está para o mesmo lado. Então aqui ele é positivo e positivo. Então fica o menos e o mais, ou seja, do mais alfa e do menos alfa, tem o mesmo valor. A mesma ideia aqui, ó. Quando ele está do lado de cá, ó, ambos são o quê? Negativos, tem o mesmo sinal. Então eu não preciso corrigir sinal de ninguém. Eles não têm sinais opostos. Então,
Ambos aqui estão do lado negativo do x, ó. Então, vale a forma cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Ou seja, não há mudança de sinal, porque em termos do cosseno não muda. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos aproximar aqui um pouquinho, ó. Esse mais e esse menos aqui tem a ver com o seno. No caso do cosseno, ambos são o quê? Positivos. Ó, melhorar nosso desenho, ó. Seno aqui positivo, como visto anteriormente, negativo aqui, e o cosseno negativo, negativo. Como os dois são negativos, eles têm o mesmo sinal. Se esse cara aqui é negativo, esquece o menos alfa. O valor do cosseno é negativo. O valor do cosseno de alfa também será. Então, se o cosseno de menos alfa for negativo, o cosseno de alfa vai ser negativo. Se o cosseno de menos alfa for positivo, o cosseno de alfa vai ser positivo também. Daí vem essas duas formas. Então, entenda a relação de como obtê-las. Tipo nesse desenho que eu estou fazendo aqui, que vai ficar muito fácil você entender essas formas. Lá na hora que você faz um desenho e verifica. Tá certo? O outro grupo é o grupo que usa das simetrias. Para nós relembrarmos, nós temos aqui o seguinte. Vamos pegar aqui um arco alfa. Associado a ele, eu tenho um outro arco aqui, um outro aqui e um outro aqui. Simétricos, né? Então esse aqui é o 180 menos alfa, visto lá nas aulas de simetria, né? Nós já usamos isso aqui uma porção de vezes. Esse aqui vai ser o 180 mais alfa. E esse aqui vai ser o 360 graus menos alfa. Então, lembrando, o arco é sempre olhar por fora. Estou vindo por aqui para em alfa. Se eu parar aqui, da mesma forma, né, que eu fiz aqui, ó, é o 180 menos alfa. Se eu passar da meia volta, 180 mais alfa. Se eu passar e ficar prestes a terminar uma volta completa, 360 menos alfa. Está aqui no quarto quadrante. Então, nesses casos aí, gente, nós temos aqui duas medidas. Se eu olhar para os meus triângulos, retângulos aqui dessas figuras, ó, aqui eu tenho o seno, aqui eu tenho seno, então são todos os senos, ó. Então, ó, um risquinho para o seno, e para o cosseno eu tenho aqui, ó. Vai ser as abscissas dos pontos aqui associados a essas medidas. Pronto, cosseno vou botar dois risquinhos. Então, ó, uma primeira fórmula que nós temos aí é o seguinte. Se eu olhar para o seno daqui, ó, o seno daqui é o padrão. Então é em função dele que eu vou escrever. Perceba, do lado de cá sempre tem seno de alfa, cosseno de alfa. Fórmula seno, seno, cosseno, cosseno. Outra fórmula seno, seno é a seguinte, ó. Que o seno de 180 menos alfa, que é o seno que está aqui, ele vai valer o quê? O seno de alfa, sem mudar o sinal. Por quê? Aqui ele é positivo, tá vendo? Ó? Não muda de sinal, ó. Mais, aqui, ó, mesmo sinal, e mais aqui, ó, mesmo sinal. Aqui ele é negativo, ó. Então, neste caso, não mudou de sinal, ficou igual. Agora, se eu pegar o seno aqui e quiser transferi-lo para cá, isso aí a gente faz na redução complicadante, o que a gente faz? A gente muda de sinal, porque aqui é menos, aqui é mais. Então, o seno de 180 graus mais alfa vai dar menos o seno de alfa. E por último, se eu pegar um seno aqui no quarto quadrante, que esse aqui tem um sinal que é contrário ao sinal aqui. Então eu preciso de um menos para corrigir. Então eu vou ter o seno de 360 graus menos alfa igual a menos o seno de alfa. Aí você fala, você precisa decorar isso tudo? Não, estou construindo aqui. Tá certo? Então, análogo a isso, eu tenho fórmulas para o cosseno, né, onde eu vou tentar escrever tudo em função de cosseno de alfa. Vai ser o cosseno desse e desse ângulo. Certo? No caso do cosseno, ó, perceba, quando ele está nesse quadrante aqui, ó, no primeiro e no quarto, eles são dos dois positivos, mesmo sinal. E aqui, os dois negativos. Então, o que vai acontecer com isso? Que quando eu escrever essas fórmulas aqui, ó, então vamos lá para a primeira, ó, cosseno de 180 graus menos alfa. 180 menos alfa, eu estou aqui, ó. Eu quero escrever em função do primeiro, ó, sinal menos aqui, mais aqui. Mudou, ó. Então, eu tenho que botar um menos para corrigir esse problema. Agora, eu estou no 180 mais alfa. Cosseno de 180 graus mais alfa. Vai ser o quê? Cosseno de 180 graus mais alfa, eu estou aqui. Ele tem o mesmo cosseno que esse aqui. Em relação ao primeiro quadrante, ó, houve uma mudança, ó, negativo, positivo, ó. Então eu boto um sinal de menos para corrigir essa mudança aqui. E por último, eu vou ter o cosseno de 360 graus menos alfa. 360 graus menos alfa está aqui, ó. Ele aqui é positivo no primeiro quadrante, em relação a quem eu estou querendo escrever. Aí eu vou ter, então,
que não precisa mudar o sinal. Aí começam a vir outras formas. Por exemplo, se eu quisesse escrever o seno de 180 graus mais alfa em função do seno de 180 graus menos alfa. Sei lá, uma fórmula pode aparecer aí. Não coloquei ela ali. É difícil achar? Não. Vamos analisar os sinais. 180 mais alfa está aqui, nesse quadrante. 180 menos está aqui. Então eles têm o mesmo sinal, ó, menos. Então eu não preciso de sinal nenhum aqui para corrigir. Agora, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, seno de 180 graus mais alfa. Ah não, olhei para o cosseno, desculpe. Vai ter um sinal sim. O seno é aqui, ó. Esse é positivo e esse é negativo. Desculpe, gente, eu olhei para o cosseno, viu? Então, ó, mais e menos, aí tem um menos aqui. Porque este aqui é positivo, o seno é sempre olhando essa parte, né? E este aqui é negativo, ó. Então, houve mudança de sinal, precisa do menos aqui. Agora, seno de 180 mais alfa e, por exemplo, o seno de 360 graus menos alfa. Vamos analisar. Este cara aqui tem sinal o quê? Negativo, né? Este cara aqui tem sinal o quê? Negativo. Como os dois têm o mesmo sinal, não precisa de sinal nenhum aqui. Ou seja, é mais ou não precisa de nada. Então esse cara aqui tem o mesmo valor que esse. Quer ver? Pega um ângulo alfa aí entre 0 e 90 graus. Na verdade serve para qualquer caso, né? Pega qualquer ângulo alfa aí, mas de preferência entre 0 e 90 graus, né? E faça essa conta aqui e faça essa. E você vai ver que vão dar a mesma resposta. Tá certo? Então, essa é a ideia de desenvolver essas fórmulas. Percebe que desse relação 180 mais para 180 menos mudou o sinal. Mas de 180 mais para 360 menos não mudou. Ou seja, do terceiro quadrante para o segundo quadrante, que é esse 180 menos, houve mudança de sinal. Já do terceiro para o quarto não. Até porque os dois são negativos. Daí, velho, vem infinitas, ó, vem muitas formas, não vou nem colocar. Eu só coloquei todas essas porque aqui é a chamada forma simplificada, né? Tá tudo em função de alfa dentro do parênteses, tá vendo? Mas a ideia de achar é por esse desenho ali. Claro, precisa decorar o desenho? Não necessariamente, só precisa saber o que é o seno dentro do desenho. Lá na hora você bota os sinaizinhos de mais e menos de boa, certo? O grupo 3, gente, é o grupo da tangente. A tangente não precisa de desenho. A gente só precisa relembrar que a tangente é o quê? Seno sobre cosseno, tá certo? Então eu vou ter da mesma forma a primeira forma sobre tangente, que seria o grupo 3 e 4, mas eu botei logo a tangente num grupo só. Então tangente de menos alfa é o quê? É tangente de alfa, normal, mata o sinal, ou o sinal vem para fora. Aí vamos fazer uma dedução. Olha, então tangente de menos alfa é o quê? É seno de menos alfa sobre cosseno de menos alfa, tá certo? Só que o cosseno ele mata o sinal, não precisa trazer para fora. E o seno traz para fora. Então vai ficar menos seno de alfa sobre cosseno de alfa. Por aqui, ó. Então neste caso, ó, seno sobre cosseno é tangente, só tem um menos aqui. Então fica menos tangente de alfa. Então daqui é que vem a fórmula, ó. Ela nasce da relação do seno e do cosseno. Então você não precisa decorar a tangente. Na verdade a tangente vem de todas essas fórmulas aqui. Assim como aquelas duas que eu coloquei aqui do lado e apaguei. Se você precisar de algumas delas, analise o desenho. Se houver mudança de sinal de um para o outro, aí você bota o sinal de menos. Se for o mesmo sinal, os dois forem negativos, os dois forem positivos, você não bota sinal nenhum, apenas escreve uma forma igual a outra, né? Uma relação igual a outra. Então vamos lá. Essa é a primeira. Uma outra agora é, por exemplo, usando 180 menos e o alfa. Então, ó, tangente de 180 graus menos alfa é o quê? Em função de tangente de alfa. Ele vai ser mais ou vai ser menos? Aí vamos analisar. Tangente é o sinal do seno e do cosseno, né? Então eu vou analisar na fórmula aqui o seguinte, ó. Tangente é seno sobre cosseno. Então eu vou dividir esse aqui por esse, ó. Esse é positivo e esse aqui, ó. Ó, tô nessa linha aqui, ó, 180 menos. Negativo. Então vai dar o quê? Menos, ó que beleza. Por outro lado, vamos lá. Tangente de 180 graus mais alfa. 180 mais, é seno sobre cosseno, ó. Menos aqui com menos aqui dá mais, ó. Vai manter o mesmo sinal. Isso aqui é a redução, gente, é o primeiro quadrante, viu? No terceiro quadrante e no primeiro quadrante eu tenho o mesmo sinal, minha tangente é positiva. Já no segundo quadrante e no primeiro eu tenho sinais contrários. No segundo é negativo, no primeiro positivo. Então, sinais contrários mudam. Perceba que é a mesma redução que a gente usou em videoaulas passadas, tá certo? Só que agora eu estou formalizando uma fórmula. Então a gente já sabe utilizar, só que agora
estou inserindo a fórmula. Então, se você está com dificuldade na fórmula, não tem problema não, vai usando. Uma hora você vai pegar a manha, de tanto usar você vai começar a perceber, não, foi o que aconteceu comigo pelo menos, eu sempre tive certa dificuldade para estudar matemática. Hoje eu consigo ver as coisas mais facilmente. Tento passar isso, né, para você não sofrer os mesmos problemas que eu. Então, tangente ó, de 360 graus menos alfa. Aí vem, divide seno por cosseno, ó, menos com mais, dá menos, ó. É menos a tangente de alfa. Ou seja, de fato, o sinal da tangente, se você voltar lá na videoaula que nós falamos de simetria, no quarto quadrante, ele é o quê? Negativo, assim como no segundo, né? A tangente, ó, a reta para baixo, né? Então ela é negativa. Então, de fato, teve que trocar o sinal em relação ao primeiro quadrante, que ela é positiva. Então, percebe que não é uma coisa difícil de se fazer, é bem tranquilo mesmo. Nesse sentido, gente, vamos agora aplicar aqui esses grupos para resolver esses 3 itens. Né? Não tem só 3, a gente vai fazer muitas contas com isso aqui, então, assim, só 3, só para a gente ver que é bem simples utilizar essas fórmulas. Na verdade, eu até aconselho que você não utilize elas nesse tipo de exercício, mas sim o quê? Faça o desenho e faça por redução ao primeiro quadrante, como a gente costuma fazer. O que foi feito aqui também, para demonstrar as fórmulas, tá certo? Por quê? Porque pelo desenho ajuda a fixar mais. A fórmula, gente, você pode muito bem confundir um sinal desse aqui de mais, né? Esquecer que aqui é menos e na hora de anotar, anotar errado. Então, assim, cuidado com essas fórmulas. O que eu aconselho é, apenas o desenho, se precisar da fórmula, tipo uma questão mais algébrica, né? Com mais letras, né? Sem muitos números, aí você faz esse processo aqui para obter a fórmula, não decore. Certo? Então vamos lá. E tem A aqui, ó. Então vou fazer só usando a fórmula, viu? Não vou fazer usando desenho, não. Embora eu não prefira esse método. Ó, o seno de menos 30 graus, pela fórmula, é o quê? Seno de menos um ângulo negativo é menos o seno do ângulo positivo. Então é menos o seno de 30 graus. O seno de 30 graus vale quanto, gente? Se você fizer aquelas tabelinhas lá, vai ser meio. Então vai ser menos meio. Se eu não me engano, a gente até calculou alguma coisa semelhante a isso numa videoaula passada aí. Então, usei a fórmula. Ó, esse menos aqui, ele pulou para fora. Certo? E aí o seno de 30 graus é tabelado. Beleza, sua obrigação é saber. Letra B. Cosseno de menos π sobre 4. Ah, professor, onde é que está aqui? Π não tem. Não importa, gente. Tudo que vale aqui para 180, vale para π. Tudo que vale para 360 é 2π. Então é só você trocar o 180 aqui por π radianos e o 360 por 2π radianos, tá certo? Então neste caso aqui, ó, π sobre 4 é que? Aí o que eu aconselho é transforma em grau, se você tiver dificuldade. Então você vai ter aqui, ó, cosseno de menos π sobre 4 é o cosseno de 180 sobre 4, que vai dar o quê? Vou até anotar aqui, se você quiser repassar depois. Vai dar 45 graus, então é o cosseno de menos 45 graus. Mas pela nossa formazinha, cosseno mata o sinal. Então, na verdade, o cosseno de menos 45 é igual ao cosseno de 45. É isso que nossa fórmula diz. Ela diz que o sinal de menos aqui é ignorado. Só que o cosseno de 45, a gente sabe, é raiz de 2 sobre 2. Ó. Veja como é que é fácil, né? Às vezes a gente faz uma confusão retada com esse tipo de coisa, né? E a coisa não é tão difícil assim. E por último, tangente de 765 graus. Negativos, ó. Nosso objetivo aqui é trabalhar com negativo nessa videoaula. Aí é o que tal? Além de ser maior que uma volta, é negativo. O que você faz? Normal, ó, gente. Eu vou fazer a conta aqui no cantinho, aqui não tem muito espaço, ó. Vou pegar o 765, vou ignorar o sinal dele, tá certo? E vou dividi-lo por 360. Ignore o sinal, esqueça o menos. Aí o que acontece? Ó, quando eu dividir aqui, eu vou ter 2 vezes 360, vai dar 720, é o número mais perto que eu tenho aqui. Então, 720 fazendo as contas aqui vai dar 45 graus. Só que, claro, quando eu trouxer para cá, lembre-se, eu estou com um ângulo negativo, então ó, vai ficar tudo negativo. Ó. Então vai dar menos, né? Aí, claro, para eu não botar esse tanto de menos aqui, só se lembre, né? Porque aí eu vou ter que alterar lá o 360, 2. Lembre-se que aqui é menos 45 graus. Então, a tangente de menos 765 graus é igual a tangente de menos 45 graus, que é, aí a gente vê, a tangente muda ou não de sinal? Aí, pela nossa regra aqui, ó, tangente de menos alfa é menos tangente de alfa, ó. Então é tangente de 45 com sinal
negativa. A tangente de 45 é 1. Então fica menos da fórmula aqui, né, na nossa transferência, 1. Então perceba que houve mudança de sinal. Aqui o sinal ele apenas foi ignorado, o menos, né? Nesse caso aqui, ó, daqui para cá ele foi ignorado. Quando é a tangente, no caso, ele diz que tem que sair para fora, ó. Tá certo? Então, estão aí os valores calculados, né, do seno, cosseno e tangente para esses ângulos aqui. Então, claro, utilizamos as fórmulas, utilizamos, mas o que eu quero ressaltar? Eu gostaria muito que você entendesse como eu relacionei esses caras por meio deste desenho aqui. Lembrando, seno está aqui, cosseno está aqui. Se você tem dúvida nessa videoaula, gente, eu recomendo que você assista de novo, se você sentiu dúvida aqui, aquela videoaula onde eu ensinei você a representar, né, teve um exercício lá que eu ensinei você a representar o seno e o cosseno, tá certo? De um ângulo, lá no primeiro quadrante. Ela tem até assim, seno, cosseno e tangente de um ângulo, né, representação, não sei muito bem, esqueci aqui o título agora, só que tem lá no final do título, né, entre parênteses, primeiro quadrante. Voltando algumas poucas videoaulas aí. Então lá eu ensino você a olhar o desenho do que vem a ser o seno, do que vem a ser o cosseno, principalmente esses dois. Tangente, como feito aqui, ó, eu fiz em relação ao que eu sabia do seno e do cosseno, né? Então, tangente é o quê? Seno de uma coisa sobre cosseno. Então eu peguei, transformei isso aqui para seno de menos alfa, cosseno de menos alfa, e vi se ia mudar o sinal ou não. A mesma coisa. Tangente de 180 graus menos alfa. Transformei para seno desse cara de 180 menos alfa sobre cosseno de 180 menos alfa. E analisei, né, fiz a transformação em cada um, no seno e no cosseno para alfa, e vi se ia mudar o sinal ou não. Então é dessa forma que você tem que entender, tá certo? Então é isso aí, né? Muito obrigado. Até a próxima.